cooperamos uns com os outros, e o sucesso de uns diretamente é o sucesso dos outros, no caso dos uplines e dos downlines, e indiretamente é o sucesso dos outros também, no caso dos crosslines. Quando uma linha tem sucesso, a outra linha vê naquela um espelho, e aquela é um exemplo para a sociedade e para as pessoas da nossa linha de que também podemos ter sucesso e que basta seguirmos a metodologia que conseguiremos ter sucesso. Daí que este Juntos Edificando Vidas passou a fazer sentido para mim, que sou muito... tento ser muito racional e tento sempre encontrar o racional das coisas, um pouco menos emocional do que a generalidade das pessoas que eu conheço, mas foi assim que eu consegui interpretar tudo isto e consegui achar que tudo isto fazia sentido e era uma grande oportunidade de facto. A empresa está sediada no Utah, nos Estados Unidos. Aqueles que tiveram a oportunidade de ir à conferência visitaram a sede da empresa que ali está, e o casal que lançou a empresa, o David e a Bianca. Portanto, este casal, que eu também tive a oportunidade de conhecer na convenção no Utah, de facto é um casal com princípios, valores, tem uma forma de estar, além de terem a visão que eu há pouco interpretei da minha forma, e vos tentei transmitir a minha forma de interpretar e a minha interpretação, além dessa visão grandiosa que lhes permitiu criar este grandioso projeto, tem também uma visão do papel de cada um de nós na sociedade, do papel das instituições na sociedade. E a For Life, como todos sabem, tem aqueles 3 pilares: a ciência, o sucesso e o serviço. A ciência tem a ver com o produto, com todo o desenvolvimento do produto, com a equipa científica que tem. O sucesso tem a ver com cada um de nós, tem a ver com proporcionar às pessoas a oportunidade de terem sucesso financeiro, intelectual, emocional, etc., de crescermos. E depois o serviço tem a ver com tudo aquilo que a For Life faz com uma parte significativa dos resultados que tem, inclusive dos nossos resultados. Todos nós contribuímos para a Fundação For Life. A Fundação For Life tem um trabalho enorme ao longo do mundo, que a maior parte de vocês conhecerão certamente, e que eu não irei desenvolver aquilo, mas tem um trabalho extraordinário. Eu já disse isto uma vez ao José Carlos. O José Carlos, quando veio da última convenção, antes da Utah, foi no Panamá, salvo erro, falou muito da Fundação For Life, da Fundação Ninhos de Los Angeles, do Papa Jam, e eu na altura ouvi e disse-lhe que sim, mas achei que ele era um exagerado, um emocionalão, etc. Desculpa de ser assim o ar de brincadeira com que estou a dizer isto. Quando no Utah ouvi o Papa Jam falar, vi as imagens, achei que eu tinha subavaliado o que o José Carlos me tinha dito. De facto, a For Life, na componente de serviço, é uma organização fora do comum, e a visão que o David e a Bianca têm desta componente de serviço é uma coisa muito rara nos dias de hoje, mas mais uma vez, ou nós caminhamos para a destruição das sociedades, ou teremos que fazer alguma inversão e caminhar um pouco neste sentido que eles caminham, e nas nossas organizações, na nossa própria vida pessoal, por esta questão do serviço também como uma prioridade e como uma realidade a abraçar. Significa prioridade. Pergunta aos coordenadores: significa que atingi o meu tempo? Significa que estou a gostar da música. Ok, então continuamos só um bocadinho. Aqui sobre os fatores de transferência. A maior parte já conhecem este slide, já conhecem aqui um pouco o produto, sabem porque é que eles chamam fatores de transferência, como é que foram descobertos. Tem a ver com os surtos de tuberculose na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e com a constatação de alguns médicos e cientistas que entre as comunidades de tuberculose havia alguns resistentes que tinham a doença, mas não tinham os sintomas, ou seja, tinham o vírus, mas não estavam doentes, e através das investigações, na altura, acabaram em laboratório fazendo misturas de sangue daqueles que estavam doentes com o sangue daqueles que, tendo o vírus, não estavam doentes, e acabaram percebendo que as células do sangue daqueles resistentes, em contacto com as outras, destruíam as outras ou recuperavam as outras células. E daí chamar fatores de transferência, ou seja,
em teoria, cientificamente, era possível, através de uma transfusão de sangue entre duas pessoas compatíveis, pegar num daqueles resistentes, fazer uma transfusão para aquele que não era resistente e aumentar a resistência desse. É a origem do princípio dos fatores de transferência. Depois, a For Life o que fez foi investigar, ver como é que nós recebemos os fatores de transferência, todos sabem, da alimentação, etc., e encontrar uma forma de ir à natureza, às outras espécies animais, buscar essas células de fatores de transferência que também servem para a espécie humana e daí o desenvolvimento do produto. Não me irei alongar. Sobre a empresa também, a dimensão da empresa e as taxas de crescimento da empresa. Todos também já ouviram falar e sabem, e nas vossas apresentações falam em 500. Ok, tenho que dar mais 3 toquezinhos para abrir o resto. E, portanto, a empresa é uma das grandes empresas dos Estados Unidos. Esta Inc. 500 seleciona as 500 empresas de maior crescimento em cada ano. Há critérios básicos para a entrada das empresas. Um deles é a empresa ter pelo menos 5 anos, tem a ver com a taxa de todos os dias nos Estados Unidos nascem milhares de empresas e desaparecem milhares de empresas também. Portanto, 5 anos é um período mínimo para a estabilidade. A For Life, quando fez no seu 5º ano, em 2003, entrou para as 20 mil maiores empresas, que são a base de seleção das 500, ficou entre as 500 que mais crescem e entre as 500 que mais crescem, ficou em 15º lugar, com uma característica: todas as que estavam à frente, nenhuma era da área dos suplementos alimentares e nenhuma era da área do marketing multinível. Ou seja, na sua área, a For Life é a primeira empresa do mundo no desenvolvimento deste projeto. Alguns números. Nessa altura, a taxa de crescimento foram de 6.000 e tal %. Alguns números mais recentes, estamos a falar do 5º ano da empresa, estamos a falar de 2003, estamos em 2010 com uma crise brutal no mundo inteiro, com os países a lutar pela sua própria sobrevivência e as empresas, e ouvimos falar em taxas de crescimento negativas, como vimos nas primeiras notícias. Um exemplo bem junto de nós, em Portugal, o ano passado, 2010, o crescimento da For Life em Portugal de 2009 para 2010 foram 152%. Portanto, não deve haver mais nenhuma empresa que em Portugal tenha conseguido crescer 152% o ano passado. Isto revela que aquela interpretação das tendências mundiais e da oportunidade que eu fiz no início, os resultados são estes, e são estes os resultados que cada um de nós contribui para que eles aconteçam, e são estes os resultados que constituem a oportunidade. Tenho a certeza que em 2011 vai ser outra vez 100 e tal %, em 2012 a mesma coisa, e portanto quem vê isto, a opção fica um bocadinho simples, não é? Ou vai continuar, ou vai se envolver numa indústria que está em queda, ou vai continuar, ou vai se envolver numa indústria que está em crescimento. Acho que fará muito mais sentido estarmos nas indústrias que estão em crescimento. Comparando um pouco a economia tradicional com as redes de mercado. Portanto, na economia tradicional, a unidade económica é a empresa, portanto, o nosso foco está na empresa, na organização, na estruturação da empresa. Aqui, nas redes de mercado, o nosso foco está na pessoa, no desenvolvimento individual. Portanto, a empresa é cada um de vós e a empresa é a forma como cada um de vós interage com a vossa rede, com a vossa organização e com os prospectos, aqueles que vão contactar e aqueles a quem vão apresentar a oportunidade. Uma segunda característica da economia tradicional é que a cadeia de distribuição é longa. Esta nova economia para onde caminhamos, a cadeia de distribuição é curtíssima. Deves o exemplo dos bancos, deves o exemplo dos hipermercados.